Continuamos com o nosso programa Plantão Médico com o Dr. José Bento. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado. E vamos falar sobre pílulas anticoncepcionais. Exato. Note que a máscara do Dr. José Bento está ali, olha, usou máscara até entrar no ar. O tempo todo de máscara? O tempo todo de máscara. Até no atendimento, continuo atendendo, porque existem mulheres grávidas, existe o pré-natal, existem mulheres com urgência médica, então a gente precisa atender e sempre com máscara. Não é engraçado que tem pacientes que eu não conheço, vão lá a primeira vez no consultório, eu não conheço a fisionomia dela. Só os olhos. Só os olhos. O marido. Não conheço o marido, ele aparece lá com a mulher e acompanhando a esposa, não sei quem é. Se passa na rua, não sei quem é, não sei se... É inacreditável. Então a gente está aprendendo a identificar no olhar se a pessoa está com dor, se ela está rindo, se ela está feliz. Então, pelo olhar, é uma coisa impressionante. Como eu não tinha pensado nisso. Isso numa consulta médica deve fazer muita diferença, porque a fisionomia entrega. A fisionomia de quem tem dor. Exato. Então, eu estou examinando o abdômen dessa paciente e fico olhando no rosto dela para saber se ela está com dor, se não está. Mas com a máscara, você não consegue. Doutor José Bento. É incrível, é incrível. Como, olha... Muita coisa vai mudar depois desse coronavírus, né? Nós mudamos muito, o mundo mudou depois de 11 de setembro. Eu acho que o que aconteceu, o que está acontecendo, o que nós estamos vivendo agora vai mudar muita coisa daqui para frente. Mas falando de pílulas anticoncepcionais, porque a vida continua. A vida continua, as mulheres querem planejar os seus filhos, elas querem ter relações sexuais e não engravidar, o que está muito certo, ainda mais numa época como essa. E a pílula anticoncepcional é um dos métodos mais utilizados no mundo inteiro, mais estudados no mundo inteiro. Então, vamos falar de pílula. Vamos. Aqui alguns mitos ou verdades, né, sobre pílula anticoncepcional. Por exemplo, causa trombose, esqueci de tomar e agora. Vamos respondendo? Vamos lá. Bom, é importante a gente saber que pílula anticoncepcional é um remédio. E todo remédio, toda substância é para remediar. E durante um certo tempo. Então, vai te ajudar durante um certo tempo. Procure não tomar. Você muda a sua vida, vai mudando e com isso vai mudando também o seu método contraceptivo. O método contraceptivo ideal, por exemplo, para você que tem 15 anos de idade, 16 anos de idade, não vai ser mais o ideal depois quando você tiver 26, 27, com parceiro fixo. Que não vai ser também o mesmo que com um marido que você está há 10 anos, 15 anos, com 35, 36 anos, ou com 40 anos de idade, com 20 anos de casado. Então, isso vai mudando. É importante você saber, não ficar abusando da pílula anticoncepcional, porque a pílula anticoncepcional tem alguns efeitos colaterais. Por exemplo, afeta o desejo sexual? Afeta. Diminui o desejo sexual em 30% das mulheres. Por quê? Ela faz com que aumente o SHBG dentro do organismo da mulher. Esse SHBG, ele pega a testosterona e fica transportando a testosterona, não deixa a testosterona, que é o hormônio masculino, que é o hormônio responsável pelo desejo sexual da mulher, não deixa a testosterona, então, atuar nos órgãos efetores. Então, você vai ter menos testosterona, altera o desejo. Outro, pode dar sangramento entre os períodos? Pode dar o que nós chamamos de escapes. Mas aí você tem que procurar o médico para saber se é por causa da pílula. Se não é uma feridinha no colo do útero, se você fez o seu Papa Nicolau, às vezes pode ser até uma feridinha que pode levar a uma lesão mais séria no colo do útero. Então procure o médico antes de fazer o diagnóstico. O diagnóstico pode ser a pílula? Pode. Essa pílula pode estar fraca para você? Pode. Mas tem que descartar um problema orgânico, um pólipo, uma feridinha, um mioma, alguma coisa assim. Por exemplo, ela pode causar trombose? Pode causar trombose. Ela altera o sistema de coagulação da mulher e pode causar trombose. Agora você imagina uma menina de 17 anos tomando pílula anticoncepcional que tem uma trombose cerebral e tem um AVC e fica pro resto da vida numa cama
por causa da pílula anticoncepcional. Então, existem alguns exames que você pode fazer para saber se você tem esse risco de ter essa trombose. É lógico que tem alguns fatores de risco. A menina obesa, a menina que tem acima de 35 anos de idade, a menina que teve antecedentes de trombose na família ou ela mesma teve uma trombose na perna, uma menina fumante. Essas são as pessoas que têm mais risco para ter uma trombose. Então, se você vai fazer uma cirurgia, vai ficar muito tempo acamada, pare a pílula, um mês antes. Não precisa ficar tomando pílula. E outra coisa, essa coisa de tomar pílula, parar, tomar, parar, tomar, parar. Tô namorando, toma. 2 meses depois, parou de namorar, para. Aí depois, 2 meses, voltou o namorado, volta. Isso aí é péssimo para trombose, porque você aumenta o seu risco de ter uma trombose no primeiro ano de tomada. Olha. Quanto mais tempo você vai tomando a pílula, menor esse risco de trombose. Mas sempre é remédio. E quem dá remédio é o médico. Boa. Então tem que ir para o médico. Diminui a fertilidade? Não, isso é uma besteira, não diminui nada a fertilidade. O problema é que a mulher começa a tomar pílula quando ela está no auge da fertilidade. Qual que é o auge da fertilidade da mulher? 19 anos de idade, 20 anos de idade. E quando ela para de tomar pílula, ela tem quantos anos? 35 anos de idade. E aí, o período fértil maior dela passou e está começando a diminuir. E aí a mulher coloca a culpa na pílula. Pelo contrário, a pílula até pode proteger ela contra a endometriose, diminui a chance, contra alguns miomas, diminui a chance, porque você toma uma quantidade de hormônio menor daquele que você está produzindo e isso acaba beneficiando a mulher para evitar esse tipo de patologia. Por exemplo, a pílula protege a mulher contra câncer de ovário, protege a mulher contra câncer de endométrio, e câncer de mama. Não, câncer de mama a gente não pode falar. Não dá para a gente afirmar que pode causar ou que não pode causar. Não dá para afirmar nada. Não dá para afirmar nada. Tá. Mas que protege contra câncer de ovário, protege. Ajuda na prevenção da gravidez ectópica, é verdade. Diminui a incidência de câncer de endométrio, ovário. O que é gravidez ectópica? Gravidez ectópica é gravidez nas trompas. Parece que é uma coisa normal, Nossa, é gravidez ectópica. Mas é gravidez tubária. É gravidez quando se dá na tuba uterina, no ovário ou fora do útero. É uma gravidez ectópica. E trata do síndrome do ovário policístico. Não é que trata, ela ameniza os sintomas. O que trata a síndrome do ovário policístico é a mudança de hábitos. E isso é complicado, porque você tem que mudar a sua alimentação, você tem que dormir mais cedo, você precisa fazer atividade física, você precisa diminuir o nível de estresse, e tudo isso é trabalhoso. Então é muito mais fácil ter um comprimido que você toma e pronto, bum, melhora todos os sintomas do ovário policístico. Mas o que trata mesmo é as mudanças dos hábitos. Esqueceu de tomar. Bom, se você esqueceu de tomar 12 horas, não tem problema nenhum, você lembrou, pronto, você toma sempre às 8 horas da noite. Lembrei de tomar, não tomei às 8 horas da noite, lembrei às 10 horas da noite, lembrei às 11 horas da noite, lembrei à meia-noite. Você toma, sem problema nenhum, sem alteração nenhuma. Se passou 2 dias, esqueci 2 dias de tomar a pílula, esquece aquela cartela, para aquela cartela e recomeça uma outra. Imediatamente? Imediatamente. Tá. Então faz o intervalo. Você faz o intervalo de quanto tempo? 7 dias? Então eu espero 7 dias. E aí, durante esse período, é melhor usar um método contraceptivo. Outro. Por exemplo, uma camisinha, um preservativo. Que, aliás, o preservativo também protege contra as doenças sexualmente transmissíveis. E a pílula não protege. A pílula pode ser monofásica, bifásica, trifásica. O que é isso? A monofásica, a grande maioria, a maior parte da pílula anticoncepcional, ela tem uma quantidade de hormônio em todos os comprimidos da cartela. E ela pode ter uma cartela de 21 comprimidos e você faz um intervalo de 7. Ela pode ter uma cartela de 24 comprimidos e você faz um intervalo de 4 dias. E ela pode ter uma cartela de 22 comprimidos e você faz um intervalo de 6 dias. Então, tem vários no mercado. Existem mais de 40 tipos de pílula no mercado. A bifásica tem 2 tipos de hormônio. Então, a quantidade de hormônios ela não é igual como se fosse na monofásica. Então, a bifásica tem que seguir uma por uma. Direitinho, bonitinho. Exatamente. Não vai fazer diferença. Tem que ter, se a monofásica precisa ter uma disciplina, a bifásica tem que ter mais disciplina ainda. E a bifásica você não pode ficar emendando cartela. Quer dizer, ela tem
uma quantidade de hormônio que espelha melhor a quantidade de hormônios que tem no ciclo menstrual normal, então você tem que obedecer direitinho os dias da tomada. A mesma coisa e a trifásica. E a mini pílula tem progesterona, ela não tem estrógeno e progesterona, que tem na maior parte das outras cartelas, ela só tem progesterona. É muito indicada, por exemplo, em mulheres fumantes, é muito indicada em mulheres que estão amamentando, em mulheres que têm algum risco de trombose, então é mais indicado então a mini pílula, que é só de progesterona. E quem decide tudo isso é o médico, junto a médica, com a paciente e o melhor, que eu sempre acho que deve participar também, o parceiro. Então vão os dois decidir qual é o método contraceptivo, porque tem que colocar o homem na jogada. Afinal de contas, ele também, numa relação sexual, ele está presente. Então tem que estar junto com o médico. Perfeito. E assim a gente vai se divertindo e tocando a vida, né, doutor Zé Bento? Porque se a gente deixar o baixo astral tomar conta aí... tem que tomar muito cuidado, porque estava lendo no jornal, aumentou muito a incidência de ansiedade, de casos de ansiedade. Então, a gente precisa tomar cuidado. Nunca atendi tanto pacientes com herpes labial, herpes genital, porque é o estresse. Quer dizer, eles estão em casa, estão descansando, teoricamente deveriam estar com o sistema imunológico muito melhor, mas não apresenta o estresse por queda de resistência mesmo, por queda do sistema imunológico. Então, tem que tomar cuidado, tem que manter o astral. Boa. Vamos então às perguntas do pessoal de casa sobre pílulas anticoncepcionais. A Roberta: tenho 32 anos e tomo pílula, a mesma, há 16 anos, sem nenhuma interrupção. Quais os danos que isso pode me causar? Tenho muita cólica. Então, Roberta, existem outros métodos contraceptivos que você pode usar. Ela pode ter, se ela tem muita cólica, precisa descartar. A primeira coisa que a gente pensa quando a mulher tem cólica durante a menstruação é endometriose. Endometriose, quando o endométrio, aquela camada interna do útero, sai de dentro do útero, vai através das trompas e cai na cavidade abdominal, começa a se implantar na cavidade abdominal, vai crescendo dentro da cavidade abdominal, isso cria um processo inflamatório muito grave, muito importante e dolorido. É a maior causa hoje, para você ter uma ideia, de infertilidade na mulher. Então, Roberta, se você puder, primeiro, tentar descartar um problema de endometriose. Segundo, conversar com o seu médico, pensar no outro método contraceptivo. Acho que 16 anos já deu, né? Quer dizer, é muito tempo de anticoncepcional, é muito tempo que você está usando o mesmo contraceptivo e tem outras coisas que você pode utilizar, por exemplo, um DIU, dispositivo intrauterino, pode ser o medicado, porque aí você não vai menstruar, você vai continuar não menstruando e vai poder evitar essas cólicas, você vai poder evitar até, se você tiver endometriose, dela piorar. Então é um tratamento até de endometriose você usar esse DIU contraceptivo. Perfeito. A próxima pergunta é da Gabriela. Comecei a tomar a pílula ao mesmo tempo em que descobri que tenho hipotireoidismo. Desde então, o meu triglicérides é alto. Seria melhor substituir a pílula por outro método, visto que ela pode contribuir para este aumento? Gabriela, se você estiver bem do ponto de vista com o método contraceptivo, se você estiver bem tomando a pílula anticoncepcional, não tiver nenhum efeito colateral, que tal mudar os seus hábitos alimentares para melhorar esses triglicérides? Que tal você diminuir um pouco a farinha? Que tal você diminuir um pouco o doce? Que tal você fazer um pouco de atividade física? Ai, doutor Zé Bento, lá vem o senhor de novo com essa atividade física. Minha querida, sinto muito. A gente pensa isso mesmo quando o médico fala, mas ele vai falar isso de novo? De novo isso. Mas se existe uma coisa que é consenso entre os médicos de todas as especialidades, todas. Você vai no oftalmologista, ele vai te falar para você fazer atividade física. Você vai no dermatologista, ele vai falar para você fazer atividade física. Você vai em qualquer especialidade. Hoje é um consenso que realmente a atividade física traz muitos benefícios. Nós somos feitos de articulações. Nós somos feitos de músculo. Para que você acha que nós somos feitos de articulações de músculo? Para se movimentar. A gente tem que se movimentar.
É que hoje também é tudo tranquilo, pede. pega o controle, é tudo assim. Então, é muito mais simples, é muito mais fácil e a gente tem que evitar isso. Tem que, às vezes não precisa ser nem ir para academia, não. Durante os afazeres de casa, você pode fazer as suas atividades. Eu tive uma avó que morreu com 99 anos e ela nunca pisou numa academia, mas fazia uma atividade ativa, ela limpava toda a casa e passava pano e ia e tal. Então, isso, e andava demais, né? Andava de ônibus e andava. Então, isso dá mais saúde para você. É isso que vai melhorar os seus triglicéridos. Não fica querendo achar um culpado. Então, engordei, eu acho que foi aquela pílula que eu estou tomando. Não, ela não faz a mulher engordar. Ela não faz assim você ter aumento de triglicéridos. Isso aí são maus hábitos. Pensa no que você está comendo e depois você me fala. Perfeito. A próxima pergunta é da Natália. Como iniciar o anticoncepcional pós-parto sem a menstruação? Por que a Natália está perguntando isso? Porque todo médico fala, espera primeiro dia da menstruação e aí começa a tomar. Como ela está amamentando, não tem menstruação, então você deve começar já, hoje, pode começar. Eu não gosto de dar aquela pílula que tem estrogênio e progesterona. Eu só dou durante a amamentação aquele que só tem progesterona. Ou uso aquele dispositivo medicado com progesterona intrauterino. Eu não gosto de dar a outra, mas você usando, por exemplo, a mini pílula só de progesterona, pode começar hoje. Ótimo, tá. Mais uma da Michele. Tenho 22 anos, a idade da minha filha. Tenho 22 anos e há 2 meses comecei a usar a pílula devido ao fato de eu ter endometriose e um cisto no ovário. Porém, com o uso dessa pílula, eu sinto muita dor de estômago e ainda estou tendo sangramento. É normal? Não, não é normal, Michele. Você não deveria ter dor de estômago e você não deveria ter sangramento. Você vê que eu não falei nada da pílula que, olha, você pode tomar a pílula muito bom, mas vai ter dor de estômago, hein? Não, não tem dor de estômago. E também não tem que ter sangramento. Então, você deve mudar o método contraceptivo. Você pode usar um anel que você coloca intravaginal, fica 3 semanas com esse anel, você não sente nada. E pode ter relações, não sente absolutamente nada. Depois você tira o anel depois de 3 semanas, fica 1 semana sem o anel. Nessa semana de intervalo vem a menstruação. Ou se você quiser usar continuamente, a cada 3 semanas você vai trocando o anel. Você pode usar o adesivo. O adesivo também é um contraceptivo que passa pela pele, estrogênio e progesterona. Você pode usar um implante, que é só de progesterona. Você pode, por que tudo isso? Para evitar a primeira passagem no estômago, para evitar essa dor que você está tendo. E você pode, se você tem endometriose, você pode usar aquele DIU que eu falei para você. É o DIU medicado, converse com o seu médico. Tem hoje esse DIU medicado que funciona muito bem para tratar endometriose. Inclusive, se a gente for colocar na ponta do lápis, vale a pena, né? Se a gente for preço, colocar, né? É o preço. Sim. Porque ele vale por 5 anos. Exato. Né? Bom, também você não sabe se você vai se dar bem, não dá para saber antes de colocar. Tem esse detalhe, então, às vezes você pode ter algum efeito colateral. Mas mesmo assim, vale a pena o risco, porque eu diria para você que 95% das mulheres que usam esse tipo de DIU, elas se dão bem, e não menstruam, e não têm cólicas, e estão muito satisfeitas com o método. Perfeito. Mais uma pergunta. Beatriz. Tomar anticoncepcional em horários diferentes, mas todos os dias, pode facilitar a gravidez? Então, Beatriz, não facilita a gravidez. Não, se você toma todos os dias, não facilita a gravidez. Mas você está brincando com fogo. Porque se você fica tomando em horários diferentes, você está brincando. Eu lembrei hoje, será que eu já tomei? Será que eu não tomei? Quer dizer, você está brincando com fogo. Você sabia que nos Estados Unidos, que a mulher americana é muito disciplinada, mas nos Estados Unidos, mais de 50% das mulheres que tomam pílula anticoncepcional esquecem pelo menos um comprimido da cartela. 50% das mulheres esquecem pelo menos um comprimido da cartela. Agora, imagina a Beatriz tomando cada dia no horário. Mas então, vamos lá, uma dica prática para a mulher não esquecer de tomar pílula. Deixa do lado Coloca num hábito dela. Então, por exemplo, sempre depois do jantar, antes de dormir. No café da manhã. No café da manhã, sempre que acorda.
logo depois do almoço. O problema é que às vezes você não almoça em casa, se bem que eu atualmente nós estamos almoçando todo mundo em casa. Né? Mas, por exemplo, no café da manhã ou antes de dormir? No café da manhã, antes de dormir. O melhor horário é à noite, que é aí, na hora que vai dormir. Por quê? Porque aí absorve quando você está dormindo e você não sente aquele incômodozinho que pode dar com a absorção da pílula. Perfeito. Agradeço demais a presença do Dr. José Bento aqui. O Dr. José Bento é médico ginecologista. O site do Dr. José Bento é drjosebento.com.br, drjosebento.com.br. O Instagram do Dr. José Bento é @José Bento, simples assim, na ativa, como todos os profissionais da saúde. Exatamente, com a máscara. Alvo da nossa admiração e da nossa gratidão. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, até breve. Até breve, se Até Deus mais, quiser. Dr. José Tchau, Bento. bem.